Olá pessoal, eu sou o Gilber, você já me conhece e agora eu vou gravar dicas para você de processo penal. Processo penal, pessoal, o que é o processo penal? O processo penal ele serve para instrumentalizar o direito penal. Ou seja, para saber se tem um crime ou não, você corre lá no direito penal. Agora, para saber como que vai desenrolar, como que vai transcorrer o processo, a condenação daquela pessoa, aí você já se vale do processo penal. É a mesma coisa de civil e processo civil. Então, você quer saber se tem um crime ou não, se a pessoa cometeu, direito penal. Se você quer saber como se desenrola aquela condenação da pessoa ou absolvição, a futura absolvição, já se vale então do processo penal. Processo penal. O processo penal ele se divide em duas fases. A persecução penal, na verdade, se divide em duas fases. Como assim? No processo penal, na persecução criminal, você tem a fase investigativa e a fase processual. A fase em que vai ter o inquérito policial, depois de concluído esse inquérito policial, vai nascer, se o Ministério Público assim entender, vai nascer então a fase processual. Então você tem duas fases. Vou começar pela fase investigativa, inquérito policial. Vou trazer algumas características que podem cair para você. Como sempre cai inquérito policial. Então, inquérito policial, pessoal, o inquérito policial é um procedimento escrito. Excepcionalmente, pode ser gravado, mas a regra é que o inquérito policial seja um procedimento escrito. O inquérito policial é um procedimento presidido pelo delegado de polícia, pelo delegado de polícia. Está lá na Lei 12.830 de 2012, que é a lei das investigações. E nessa lei está lá que o delegado é quem vai proceder à presidência, às investigações do inquérito policial. Ô Gilber, o Ministério Público ele pode investigar? Pode sim, pessoal. O Ministério Público pode sim investigar. Lembre que a PEC 37, a proposta de emenda constitucional 37, foi rejeitada, onde concedia somente aos delegados de polícia o poder de investigação, os poderes de investigação. Mas, nesse caso, a PEC foi rejeitada, então o Ministério Público pode se investigar. Lembre, tem que ter aqui um conjunto de esforços. O Ministério Público trabalhando junto com o delegado trabalhando junto com o Ministério Público, lógico que cada um respeitando o seu espaço, mas todo mundo trabalhando em conjunto para investigar então a infração penal cometida por aquele agente criminoso. Mas quem preside o inquérito policial, Gilber, é a autoridade policial, é o delegado de polícia. Outra característica do inquérito policial, Gilber, o delegado ele pode arquivar os autos de inquérito policial, já que ele preside as investigações? Não. Nesse caso, para arquivar o inquérito policial, o Ministério Público ele tem que requerer ao juiz e o juiz, então, vai homologar aquele arquivamento do inquérito policial. Se tiver briga entre o juiz e o Ministério Público, ou seja, arquiva, não arquiva, arquiva, não arquiva, se tiver esse conflito entre o Ministério Público e o magistrado, aí remete-se os autos ao procurador-geral para ele, então, decidir se vai ser arquivado ou se não vai ser arquivado o inquérito policial. Mas lembra, então, que o delegado não pode arquivar, o Ministério Público não pode arquivar, é o juiz que arquiva os autos de inquérito policial. Inquérito policial, Gilber, é um procedimento indispensável ou dispensável? Precisa do inquérito ou não precisa do inquérito? Muito cuidado, pessoal. O inquérito policial é um procedimento que hoje ele é muito utilizado. Em 99,9% aí dos casos, o inquérito policial ele é instaurado, ele é concluído pelo delegado de polícia até para ajudar o Ministério Público a oferecer a denúncia que é o titular da ação penal pública. Porém, o inquérito policial é um procedimento dispensável. Dispensa-se o inquérito policial. Ou seja, se o Ministério Público já estiver com os elementos necessários para o oferecimento da denúncia, o Ministério Público pode oferecer a denúncia. Embora, na maioria dos casos, o Ministério Público requisite a instauração do inquérito policial, se ele já tiver ali os elementos necessários, ele pode então oferecer a denúncia, dispensando o inquérito policial. Então, sobre o inquérito policial, trouxe as características e vou trazer agora o prazo de conclusão do inquérito policial que pode aparecer na sua prova. Quanto tempo que o delegado tem para concluir as investigações? Se o réu estiver preso, 10 dias. Se o réu estiver solto, 30 dias. Esses prazos podem ser prorrogados, Gilber, somente se o réu estiver solto. Agora eu vou trazer um prazo lá da Lei de Drogas, que é diferente. Na Lei 11.343 de 2006, o prazo para concluir o inquérito policial, se o agente estiver preso, 30 dias. Se estiver solto, 90 dias.
Esses prazos, Gilber, podem ser prorrogados? Sim. Nesse caso da lei de drogas, tanto se estiver preso quanto se estiver solto. Diferente lá do Código Penal, em que pode ser prorrogado o prazo processual, o prazo do inquérito policial, somente se o agente estiver solto. Se estiver preso, não pode ser prorrogado no processo penal. Tá certo? Sobre inquérito policial, era isso que eu queria trazer para vocês. Entrando agora em ação penal. A ação penal, que é a segunda fase da persecução criminal, a ação penal ela pode ser privada ou pública. Privada é quando o advogado ajuiza a queixa-crime, a exemplo dos crimes contra a honra. Cuidado, que se os crimes contra a honra forem cometidos durante as eleições, propaganda político-partidária, por exemplo, já foram as eleições aí, e com certeza pode aparecer alguma coisinha para você, aí a ação penal será pública incondicionada. Então, crimes contra a honra, ação penal privada, mas se for praticado contra um político em época de eleição, ação penal pública incondicionada. Então, a ação penal pode ser privada, o advogado vai oferecer a queixa-crime, pode ser pública aí, o titular é o Ministério Público. Está lá no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal. E pessoal, tomem cuidado. Quando que eu sei que uma ação é pública ou privada? A regra é que a ação seja pública, está lá no artigo 100 do Código Penal. Excepcionalmente será privada. Mas como que eu vou saber as exceções, Gil? Aí, pessoal, é estudando. Já vimos nas matérias aí, mas é estudando. Ou seja, só vai ter ação penal privada se estiver escrito no artigo. Se você abrir o artigo e estiver escrito esse crime procede mediante queixa, aí, nesse caso, a ação penal é privada. Se não estiver escrito nada, Gilber, nesse caso, então, ação penal pública. Os crimes de ação penal privada, você tem lá injúria, calúnia, difamação, são crimes contra a honra. Já os crimes de ação penal pública, a regra, os crimes aí são em regra de ação penal pública. E nesse caso, na pública você tem a bipartição em pública incondicionada e pública condicionada à representação. Pública incondicionada é a regra do nosso sistema, pessoal. Pública incondicionada, regra, exceção, condicionada à representação. A condicionada à representação nada mais é que a vítima, quando ela sofre aí a prática de um crime, nesse caso a vítima tem que representar, a vítima tem que ir até o delegado de polícia, tem que ir até o Ministério Público, ela tem que demonstrar o interesse para ter o inquérito policial, para ter a ação penal. Se ela não demonstrar esse interesse, acontece a decadência e aí ela não vai poder mais, não vai ter mais a ação ajuizada aí pelo órgão do Ministério Público, porque estamos tratando de ação penal pública de titularidade do Ministério Público. Mas qual que é o prazo que a vítima tem para representar? 6 meses contados aí do conhecimento da autoria. É o mesmo prazo da ação penal privada para o advogado ajuizar a queixa-crime. 6 meses tanto para a ação penal privada, como também para ação penal pública condicionada à representação. Dá um exemplo aí, Gilberto, de ação penal pública condicionada à representação, em que a vítima tem que ir até o delegado, tem que ir até o Ministério Público para ela ter aí a ação penal ajuizada, para ter o inquérito penal, o inquérito policial instaurado. Ameaça, artigo 147 do Código Penal. Se uma pessoa é ameaçada, o delegado não pode instaurar de cara o inquérito policial. O Ministério Público não pode de cara oferecer a denúncia. É preciso que a vítima vá até um órgão, seja a polícia, seja o Ministério Público, represente, demonstre que ela quer ver aquele agente criminoso investigado e também processado. Isso que é a ação penal pública condicionada à representação. Eu acho que o examinador, ele não vai questionar a questão do estupro. Por quê? Porque até então, até pouco tempo atrás, o estupro tinha a seguinte regra. Se a vítima fosse maior de 18, fosse plenamente capaz, ação penal pública condicionada à representação. A vítima tinha que representar, então, aquele agente criminoso. E se a vítima tivesse menos, se ela fosse menor de 18 anos ou ela fosse incapaz? Nesse caso, ação penal pública incondicionada. É o famoso estupro de vulnerável lá do artigo 217-A do Código Penal. Mas também se ela é menor de 18 anos, ela tem a capacidade, não é nenhum doente mental, mas só por ter 18 anos também é ação penal pública incondicionada. Acontece que agora, recentemente, o STF mudou o posicionamento. Veio uma lei, tá? Não foi o STF, com todo perdão aí, então, com todo respeito. Foi, nesse caso, a lei, a alteração legislativa no 217.
Nesse caso, o parágrafo 5º, dá uma olhadinha lá depois, o parágrafo 5º traz que todas as ações envolvendo estupro serão ações penais públicas incondicionadas, até então para o maior de 18 anos. Lembrando que pode ser sujeito passivo de estupro tanto a mulher quanto o homem. Com a alteração legislativa de 2015 e de 2009, tanto a mulher quanto o homem pode ser vítima de estupro. Antes era só a mulher, agora não importa mais o sexo. Pode ser tanto mulher quanto homem no sujeito passivo como vítima de um estupro. Por que eu acho que o examinador não vai te perguntar isso? Por conta dessa regra de transição. Só pode cair para você o que já está valendo no seu edital. E como estava valendo no seu edital a regra anterior, se o examinador trouxer isso, vai ser então a regra anterior. Agora, cuidado! A partir de hoje já vale a regra então da ação penal pública incondicionada para todos os casos de estupro. Creio eu que o examinador não vai te perguntar por conta dessa regra aí de transição. Mas lembra lá então, a ação penal ela pode ser privada ou pública. A ação penal privada, queixa-crime, 6 meses para oferecimento de queixa-crime e só tem ação penal privada nos casos em que a lei traga de modo expresso. A ação penal pública, ela pode ser incondicionada ou condicionada à representação. Incondicionada é a regra, furto, roubo, homicídio, nesse caso é a ação penal pública incondicionada. E a exceção é a condicionada à representação. Quando a vítima, ela precisa que... Quando o Estado precisa que a vítima represente aquele agente criminoso para aí sim ter a ação penal ou para ter o inquérito policial. O exemplo que eu te trouxe aqui, a ameaça lá do artigo 147. A vítima precisa representar para ter a ação. Outro exemplo, lesão corporal leve, pode cair na sua prova. Lesão corporal leve, ação penal pública condicionada à representação. Toma cuidado, porque se for Maria da Penha, Lei Maria da Penha, um crime cometido, um crime de lesão cometido contra a mulher, mas não é somente um bater na mulher, uma briga de trânsito, fulano deu um soco na mulher, não. Para ser Maria da Penha tem que ter uma relação de afeto. Então não é toda agressão contra a mulher que vai ser Maria da Penha, tem que tomar cuidado nisso. Então lesão corporal leve, ação penal pública condicionada à representação. Mas se tiver Lei Maria da Penha, ação penal pública incondicionada. Toma cuidado com isso então. Se tem uma relação de afeto, Maria da Penha, ação penal pública incondicionada, mesmo que a lesão seja leve. Agora, se não tiver envolvendo Lei Maria da Penha, bateu numa mulher numa briga de trânsito, não tinha nada a ver com Lei Maria da Penha, ação penal pública condicionada à representação. Aí a vítima tem que representar. Toma cuidado então. Se for Maria da Penha e a vítima representar ou não representar, tanto faz. Agora, se for ação penal pública condicionada à representação, necessariamente a vítima tem que representar para ter as investigações e também a consequente ação penal. Tá bom? Então eu falei para você as espécies de ações penais dentro de processo penal. O que eu quero falar para você agora também de ação penal? Falei de inquérito, falei de ação penal e agora eu vou falar rapidamente sobre provas. E quero falar de uma prova específica que está na Lei de Interceptação Telefônica, a Lei 9.296 de 96. Cuidado, pessoal! Só vai ter interceptação telefônica no inquérito, na ação penal, só vai ter interceptação telefônica se o crime for apenado com reclusão. Então, se o crime for apenado com reclusão, creio eu que o examinador vai trazer para você, fulano cometeu tal crime que tem pena de tal a tal de reclusão. Se o crime for apenado com reclusão, admite-se a interceptação telefônica de modo excepcional. Ou seja, deve-se buscar outros meios para aí só depois... a última razão, procurar então, determinar então a interceptação telefônica, tá certo? Então crimes apenados com reclusão. O Gilber, foi determinado com um crime apenado com reclusão, por exemplo, um homicídio, mas lá dentro da interceptação descobriu outro crime, o crime de infanticídio, que é apenado com detenção. Nesse caso, eu posso utilizar a interceptação do homicídio também lá no infanticídio, que é detenção? Sim. Por quê? Porque a interceptação foi determinada em um crime originariamente de reclusão, que é o homicídio. Aí se achou um crime lá no meio do homicídio, lá no meio da interceptação telefônica. Aí sim, não importa se esse crime é apenado com detenção ou reclusão, pode ser utilizada a interceptação telefônica. É o que o ministro Alexandre de Moraes chamou de crime achado. Se um crime for achado lá dentro da interceptação, aquela interceptação pode sim servir como prova para instaurar o inquérito policial, elemento de prova, ou como prova para instaurar a ação penal.
Tá certo? É a teoria da serendipidade. Não vai cair esse nome da teoria aí para você, da serendipidade, mas pode cair essa questão da reclusão e da detenção. Então, interceptação telefônica só nos crimes apenados com reclusão. Se achar lá no meio um crime apenado com detenção, pode ser perfeitamente utilizado. E não esqueça, isso não pode confundir, que a interceptação telefônica é determinada somente pelo juiz. Cláusula de reserva jurisdicional. Só o juiz é quem pode determinar a interceptação telefônica. Se tiver escrito lá na sua prova da OAB que o delegado determinou a interceptação, que o MP determinou a interceptação, está errado. O delegado ele tem que representar para o juiz, o MP tem que requerer ao juiz a interceptação telefônica. E somente o juiz, ou de ofício ou requerimento das partes, aqui tem uma crítica muito grande na doutrina que ele não pode de ofício, mas lá no artigo 3º da lei está, ou de ofício ou requerimento das partes, pode sim então o juiz determinar a interceptação telefônica. Só juiz, hein? Prazo da interceptação, 15 mais 15, podendo haver então a prorrogação desse prazo de interceptação. Tá certo? Outra questãozinha que eu quero trabalhar com você aqui dentro de processo penal que eu acho que pode pintar na sua prova. Olha só, falamos sobre ação, inquérito policial e um pouquinho sobre provas. O que eu acho que pode cair na sua prova aqui também dentro de processo penal? Toma cuidado que a dica agora é de recursos. É a matéria, sem dúvida nenhuma, que mais cai na prova da OAB. Quero falar sobre alguns recursos para você. Primeiro recurso, apelação. A apelação, ela advém de um recurso, então, ela é resultante de uma sentença condenatória ou absolutória. Aí sim é cabível a apelação. Prazo da apelação, 5 dias. Aqui vai a dica para você. Se você vai chutar lá na prova da OAB algum prazo de processo penal, a maioria dos prazos são de 5 dias. Pode dar errado, hein? Por exemplo, embargos infringentes, 10 dias. Mas a maioria dos prazos são prazos lá de 5 dias dentro do processo penal. Processo civil, maioria dos prazos 15. Processo penal, maioria dos prazos 5 dias. Bom, então apelação contra uma sentença. Apelação você faz para o juiz ACO, direciona para ele, e aí as razões você direciona para o juiz ad quem? O próprio juiz de primeiro grau é quem vai remeter os autos ao juízo ad quem. Essa então, a apelação está lá no artigo 593 do Código de Processo Penal, prazo de 5 dias. Não esqueça que se for G-CRIM, crimes apenados até 2 anos, pena máxima até 2 anos, é apelação também, mas a apelação lá no G-CRIM, no artigo 82, vai ter prazo de 10 dias. CPP 5, lá no G-CRIM, 10 dias, tá certo? E não se esqueça também, uma exceção do prazo aqui, que o assistente de acusação, a vítima, caso não interposto recurso de apelação no prazo de 5 dias, pode sim também recorrer por meio do seu assistente de acusação, a própria vítima fazendo o recurso. O assistente de acusação, então, ele terá o prazo de 15 dias. Está lá no artigo 598 do Código de Processo Penal. Então você pode ter 5 dias, 10 dias lá no G-CRIM e 15 dias, por exemplo, do assistente de acusação. Tá certo, pessoal? Então sobre a apelação era isso que eu queria falar para você. Reze, recurso em sentido estrito, tá lá no artigo 581. Reze, pessoal, se cair para você, eu acho que vai cair da pronúncia. Pronúncia. O que é a pronúncia? É quando o juiz entende que há, sim, elementos em que a pessoa cometeu um crime doloso contra a vida. Há indícios de autoria e prova da materialidade de um crime doloso contra a vida. Quais sejam? Homicídio, participação ao suicídio, infanticídio ou aborto. Um desses 4 crimes. O juiz, entendendo que há indícios de autoria e prova da materialidade, ele vai pronunciar o réu. Pronunciar nada mais é que mandar para o júri. É o júri que vai decidir. Não é o juiz togado, o juiz de direito. É o júri quem vai decidir. Então ele tem que mandar para o júri. Se ele mandar para o júri, cabe um recurso. E o recurso é o de reze. Recurso em sentido estrito. 5814 do Código de Processo Penal. Cuidado. Reze. Reze é para pronunciar. Se o juiz impronunciar, que não significa absolver e sim arquivar, entre aspas aí, né, arquivar o processo, nesse caso não vai ser reze, vai ser apelação. Toma cuidado. Então se for pronúncia, reze. Se for impronúncia, apelação. Olha o macete aqui de consoante, consoante, vogal, vogal. Reze começa com R, consoante. Pronúncia começa com P, consoante, consoante, consoante. Se então pronúncia que começa com consoante, o recurso só pode ser reze, que começa também com consoante. E a impronúncia começa com vogal, I de vogal, vogal I. Então, nesse caso, o recurso vai ser apelação, porque também começa com vogal A. Então, o macete para você levar para a sua prova, se acaso lá der um branco, o macete é consoante, consoante, vogal,
vogal. Então, se o reze cai para você, eu acredito que pode cair nesse aspecto aí da pronúncia. E toma cuidado também que tem uma diferença aqui de reze e roque. Reze, recurso em sentido estrito, roque, recurso ordinário constitucional. Como diferença? Cuidado, se tiver um HC e o juiz ou o tribunal negar o HC, pode ser tanto reze, mas em outras oportunidades pode ser roque. Como assim, Gilberto? Se o juiz de primeiro grau ele negar o HC, cabe reze, recurso em sentido estrito. Se os tribunais negarem HC, cabe roque, recurso ordinário constitucional. Se o segundo grau negar o HC, roque para o STJ. Se o terceiro grau ou instância superior negar o HC, roque para o STF. Os dois recursos têm prazo de 5 dias. Então você tem que tomar cuidado. HC negado em primeira, reze. HC negado em segunda ou terceira, roque, recurso ordinário constitucional. O roque está lá no artigo 102 e no 105 da Constituição Federal. Tá certo? Então cuidado com essa diferença de reze e roque. Outro recurso bastante recorrente na prova da OAB, agravo em execução. Agravo em execução, toma cuidado. O próprio nome diz, gente, ó, agravo em execução. Execução da pena. Só vai ter agravo em execução lá no processo de execução da pena. Você tem um processo de conhecimento que serve para saber se a pessoa cometeu ou não crime e um processo de execução. Já sabe se ela cometeu o crime, agora tem que executar a pena. Então toma cuidado. Agravo em execução só vai ter quando tiver processo de execução. Cuidado, só tem agravo quando o juiz da execução der uma decisão. Então a pessoa está lá cumprindo pena e ela já cumpriu 1/6 da pena, que é o requisito temporal da progressão de regimes. Lembra, se foi hediondo, 2/5 ser primário, 3/5 ser reincidente. Então ela cumpriu o requisito temporal para progredir de regimes e também tem bom comportamento, atestado pelo diretor do cárcere. Bom, da penitenciária. Bom, nesse caso aqui, Gilberto, o advogado pediu a progressão de regime para o juiz da execução. Ó, juiz da execução. O juiz da execução negou a progressão de regimes. Ora, o único recurso que cabe aqui é o agravo em execução. Está lá na Lei 7.210 de 84, na LEP, Lei de Execução Penal, artigo 197, o cabimento do agravo em execução. Prazo de 5 dias. Olha só, reze 5, apelação à regra 5, você vai ter o agravo em execução 5, o ROC 5, por isso que eu te falei, a regra é que o prazo seja de 5 dias no processo penal. Mas tem exceção, como eu te falei lá no GCRIM, na apelação, o prazo é de 10 dias. Outra exceção aqui, o embargos infringentes. Gilberto, tem embargos infringentes ainda no processo penal? Tem. Não existe no processo civil mais. Mas no processo penal tem o recurso de embargos infringentes. O que é o recurso de embargos infringentes? 2-1. Quando a apelação é decidida ou o réis é decidido lá na segunda instância, cabe um recurso chamado embargos infringentes. Mas desde que seja 2-1. Então olha só, juiz de primeiro grau decidiu a sentença. Decidiu por sentença. O que a pessoa fez? Fez a apelação, o réu fez a apelação, subiu para o TJ. Lá no TJ, o recurso de apelação é julgado por 3 desembargadores. Se ficar 2-1, não pode estar 3-0. Se ficar 2-1, pode aparecer decisão não unânime. Se ficar unânime, 3-0. Não unânime, 2-1. Se tiver o recurso de 2-1, cabe embargos infringentes. Você não pode fazer recurso para o STJ, para o STF. Você tem que fazer embargos infringentes para o próprio tribunal de segundo grau. Aí, nesse caso, então, o recurso chama embargos infringentes. Qual que é o prazo? Se você chutasse aqui 5, daria errado. O prazo é de 10 dias. Embargos infringentes, prazo de 10 dias. Então, sempre que você tiver no agravo, no reze, na apelação 2-1 lá no tribunal, vai ter o recurso, vai caber o recurso de embargos infringentes. Para a gente finalizar os recursos aqui, carta testemunhável. Já ouviu falar na carta testemunhável? Não tem nada a ver com testemunha. Carta testemunhável serve para destrancar o recurso. Lá em trabalho você tem um agravo de instrumento, lá em processo civil você tem o agravo interno, aqui no processo penal para destrancar o recurso pode ser ou carta testemunhável ou pode ser reze. Então toma cuidado, olha a confusão que pode aparecer lá na sua prova, mas você não vai se confundir. Olha lá, já falei isso nas aulas, toma cuidado. Se no caso negar seguimento, o juiz negou seguimento ao agravo e ao reze, cabe o quê? Carta testemunhável. Se o juiz negar seguimento à apelação, aí cabe reze.
Olha como é que você tem que tomar cuidado lá na prova, porque o examinador vai querer te pegar. O examinador é do mal, você não vai cair. Então, se o juiz negar seguimento ao agravo e ao reze, carta testemunhável. Se o juiz negar seguimento à apelação, reze, recurso em sentido estrito. Pessoal, te falei então os principais recursos no processo penal. Eu acho que pode pintar uma questãozinha de recurso, sempre vem uma questãozinha de recurso em processo penal. E para finalizar, revisão criminal. Revisão criminal não é recurso, é uma peça direcionada aos tribunais. Juiz de primeiro grau não julga a revisão criminal. Então a revisão criminal é direcionada aos tribunais. E revisão criminal é o último suspiro do réu. Último suspiro do réu. Ele foi condenado, fez os recursos cabíveis, transitou em julgado. Tem mais alguma coisa para fazer? Tem. Desde que estejam lá as hipóteses no artigo 621 do Código de Processo Penal. Então, digamos que o cara foi condenado, mas agora surgiu uma testemunha nova. Uma testemunha após aí o trânsito em julgado, surgiu uma testemunha que ela sabe, ela presenciou os fatos. Então, nesse caso, pode aí reabrir, vamos dizer, o processo. Não é reabrir, porque é uma outra ação de revisão criminal. Esse processo anterior vai ser apensado. Então, é uma outra ação, não é a reabertura, e sim uma outra ação. Então, vai poder ajuizar essa revisão criminal para ter revista aquela decisão anterior, porque essa nova testemunha pode levar à absolvição do agente. Então surgiu uma nova testemunha, os documentos lá atrás que foram produzidos, aquelas provas lá atrás no processo anterior, são tidos como falsos, né? Tem prova que aqueles documentos foram falsos, a testemunha mentiu lá atrás. Nesse caso cabe revisão criminal. Só cabe revisão criminal se tiver no 621. Para você entender, lá no processo civil chama ação rescisória, tem prazo de 2 anos. E no processo penal chama revisão criminal e não tem prazo aqui. Se surgir uma nova testemunha, seja qual momento, até depois da morte do agente criminoso, que não, na verdade não seria agente criminoso, mas ele morreu, cabe revisão criminal, para limpar o nome dele, por exemplo, cabe revisão criminal pós-mortem sem problema algum. Tá certo, pessoal? Então dei dicas de processo penal para você, espero que tenham gostado, espero que caia essas dicas, tanto de penal quanto de processo penal que eu estou dando, que caia lá na prova da OAB e você possa ter a sua tão sonhada e almejada aprovação. Primeira fase, segunda fase aqui no ProOrdem. E te espero lá na segunda fase de penal e processo penal. Um abraço, tchau, tchau.